isso é o vazio. O que te dá muita saudade, Rony? A infância, a juventude, a adolescência, o nascimento do primeiro filho, a goiabeira da casa da minha avó. Tu assistiu o nascimento da primeira filha? Assisti, da minha menina, assisti. Parto normal, Alessandra. Foi uma grande emoção. A saudade do primeiro voo solo, a saudade do primeiro disco e da audição desse disco no meio da rua e que ninguém tinha ouvido. Ah, deve ser de arrepiar essa audição. Essa é uma história tão bonitinha. Eu tive problemas muito sérios com a família conservadora e que não queriam essa estrada da comunicação. Na verdade, eles queriam que eu fosse o sucessor do negócio, da família. E eu tive que estudar. Uma coisa que eu detesto e falo publicamente, economia. Eu detesto economia. Eu gosto de outras coisas, eu gosto de biologia, eu gosto de arquitetura, eu gosto de tanta coisa, mas eu não gosto de economia. Tive que estudar economia. Bom, e fui trabalhar com a família, tive que sair da Força Aérea, que eu era cadete, aviador, piloto de caça e tudo, saí. E na época havia aquela equiparação, eu já pulei do 3º ano da Força Aérea para o 3º ano da Faculdade de Economia, a Federal do Rio de Janeiro. Bom, essa história fez com que eu tivesse que trabalhar com o meu pessoal. Só que eu já tinha gravado um disco e ninguém sabia. O João Araújo, o pai do Cazuza, me inventou numa história dessa, porque eu fui assistir o show de uma banda cover dos Beatles e que ficou muito amiga minha, porque meu pai, nessa época, a missão do meu pai era Londres. Meu pai era ministro plenipotenciário do Itamaraty lá. E tu puxava toda a bagagem musical. Trazia tudo para mim no colo. E eu demorava 6 meses, 1 ano para chegar. E esses amigos, banda de garagem que fez muito sucesso, e eu ensaiava com eles e tal. Um dia, no Beco das Garrafas, no Rio, fui assistir o show deles e tal. Mingau, que a gente chamava lá, Mingau. Começava às 2 da tarde, acabava às 8 da noite, sem bebida alcoólica e tal. Sim, sim. E boate. E aí, eles me chamaram no palco, e eu tremi, saí correndo, me jogaram. Quando eu digo me jogaram, eu caí de 4 no palco. Tive que levantar, porque eles falaram, o pai dele é diplomata lá em Londres, ele canta muito bem, ele ensaia com a gente. E eu cantei uma música, me lembro, chamada You've Got to Hide Your Love Away, que é a música do filme Help, que ninguém sabia nem o que era isso. E eu cantei essa música. Fui aplaudido, me senti um astro. E o João Araújo, o pai do Cazuza, estava lá embaixo, era um jovem diretor de gravadora. Que casualidade, hein? E aí, querido amigo, e aí ele disse, e aí, menino, vamos fazer um disco? Assim, foi a tua primeira apresentação pública. Assim. Eu disse, Deus me livre, vou fazer uma coisa dessa, eu vou ser crucificado em praça pública pela minha família. Aí ele disse, quem? Fulano, irmão de Beltrano, tio? Porque no Rio são 10 famílias, só. O resto do Brasil migrou para lá, mas são 10 famílias que se conhecem, todas se conhecem. E eu disse, pois é, exatamente, não, isso é uma experiência, vamos entrar no estúdio, gravar. Vamos fazer uma música em inglês, porque esse é o segundo idioma, e o outro em português. E vamos ver. Eu acreditei que ele ia fazer um disco para ninguém ouvir. E um dia eu fui trabalhar com a família na cidade. Lá vem eu tinha um carrinho com rádio, eu tinha um MG, tinha rádio. Era muito difícil carro com rádio. Lá vim eu. Passei o primeiro túnel lá indo para Copacabana, morava lá. Quando eu passei e entrar no outro túnel, chama-se túnel do Pasmado, lá que sai na Princesa Isabel, que vai lá para a praia. Tinha um programa numa rádio chamada Rádio Tamoio, não existe mais, AM. Sim. E tinha um programa que eu e meus amigos todos ouvíamos, que era lançamento de rock and roll, aquelas coisas novas, chamado Disco Estrelinha. Lá venho eu ouvindo Disco Estrelinha. De repente, Disco Estrelinha, o disco que começa a brilhar. Era eu próprio. E teu pai e a tua mãe no carro? Não, eu sozinho, voltando para casa. A perna começou a tremer, fazia isso a perna. Eu encostei o carro, com a perna tremendo, e aí esperei tocar. Foi a grande emoção da minha vida. Nossa, aquilo ali foi uma coisa terrível. Todos os meus amigos ouviam esse programa. Primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa, liguei para todos os amigos. Ninguém ouviu.
Quem ouviu? Aquela tia, a matriarca, aquela reunião de família. Onde foi que nós erramos? Vai jogar o nome da família na lama. Esse tipo de coisa, né? Criamos uma cobra para nos picar. Eu ouvi isso. Foi aí que eu tive que tentar, de fato, a minha sorte aqui em São Paulo, porque os meus amigos também não entenderam. Na verdade, tu fez um desterro em São Paulo. Foi. Ó! O que a gente pede? Ressurreição vem fim do mundo. O que é o fim do mundo para ti? Em linguagem figurada ou, na verdade, fisicamente? Física, figurada, pode jogar tuas opções. Olha, o fim do mundo, para mim, é você trair a você mesmo. Porque, por pior que seja o que o mundo te faz, pior é o que você a si próprio faz. Eu vejo as manifestações que aconteceram aqui em nosso país, em que não existe uma orientação, não existe um foco, não existe uma liderança, mas existe uma vontade. Schopenhauer dizia que a vontade, ela independe de liderança. A vontade pode ser até a maternidade. É uma vontade. Eu acredito que o fim do mundo, para mim, é você ser penalizado cruelmente. Vamos falar de coisas materiais. É você e eu, por exemplo, deixarmos 5 meses do nosso salário para um governo que não vai te devolver absolutamente nada. Você não vai ter saúde, você não vai ter educação, você não vai ter segurança. Vai para onde? Eventualmente para a cueca de alguém, para a meia de alguém, para algum lugar irá. Né? Uma política tributária perversa, cruel até. Ninguém gosta de pagar imposto, mas se você paga imposto para algo, tu se sente que pagar 2 vezes recompensado. Claro, você não ter saúde, você tem que ter um plano de saúde. Se teu plano de saúde vencer, que ninguém quer que plano de saúde vença, mas de repente uma adversidade faz com que você perca, você está perdido. Na minha época de garoto, você fazer uma escola pública era uma satisfação que você dava à sua família. Olha, eu sou capaz. Eu sou capaz. O colégio particular era pagou, passou. Hoje o processo é inverso. Você não precisa aprender nada, mas passa de ano na escola pública. Os professores são espancados e você acaba saindo pior. Eu recebi um e-mail, falei isso no meu programa, recebi um e-mail de professores, mas é isso mesmo. No Brasil, o que é grátis é pobre, é ruim. É isso que está ficando. E não é assim. E não é assim. Pelo contrário.